Bom, pessoal, dando início a mais um ClimaCast. Como na última semana, né, na última quinzena, a gente já abordou as projeções climáticas e ainda não houve uma atualização daquele boletim. Ela acontece todo começo de mês e como nós estamos aqui no dia 30, ainda não houve uma atualização, então meu foco hoje vai ser na disponibilidade hídrica, né? Como que está essa condição, principalmente de chuva, como isso está refletindo no balanço hídrico para a região do Rio Grande do Sul, que eu entendo que é uma informação extremamente importante no momento que está ocorrendo em campo, do milho, né, a semeadura da soja, o milho que já foi plantado, o milho que já foi plantado um pouco mais tardio, como que essa condição, né, vai impactar. Então, eu acho que essa é a informação mais importante aí do momento. Para começar o nosso boletim, eu trago aí uma análise um pouco do passado, né, para a gente entender os comportamentos até as projeções aí pro próximo mês. Então, olhando outubro, a gente vê que outubro foi um mês que as chuvas retomaram, né? Então, principalmente se a gente olhar aqui esses dois mapas da esquerda, então outubro 1 e outubro 2, a gente vê que os primeiros descendentes de outubro foram mais chuvosos, com chuvas até acima do normal, então esses gráficos são os gráficos de anomalia, então a gente consegue observar isso, e quando a gente caminha para o final de outubro, a gente já começa a enxergar uma anomalia negativa um pouco mais intensa, né? Então esses vermelhinhos cada vez mais intensos significam que a chuva está cada vez mais abaixo da média histórica, né? Então aí o final de outubro já mostrou pra gente, acender um alerta, né, do que poderia acontecer em novembro. E novembro realmente foi um mês complicado, foi um mês de anomalias negativas muito intensas, muito abaixo da média. Eu acho que a gente já tá aqui no dia 30, né, o último dia do mês, já dá para falar sobre o fechamento do mês, então foi um mês realmente que deixou a desejar em termos de disponibilidade hídrica. Mas agora a nossa ideia é olhar para frente, né? E tentar entender o que vai acontecer nos próximos dias, se isso vai favorecer o crescimento da cultura, a semeadura, né, da soja. Então, quando a gente olha aqui em termos de disponibilidade de água no solo, então aqui a condição de armazenamento de água no solo, a gente vê que tanto hoje, né, pegando o dia 30, que ainda é previsão, quanto dia 5 de dezembro, a gente ainda tem condições críticas, né? Então, mesmo os locais aí com uma condição em amarelo, ainda é uma condição não muito favorável. Quando vai para o verdinho, já fica um pouco mais favorável, ou seja, de todas as regiões que a gente analisa, só uma tá com essa condição razoável, né? Vamos dizer. E aí, quando a gente vai para o dia 5, continua cada vez mais crítico, ou seja, o déficit hídrico aumenta, então a planta está consumindo essa água disponível no solo e não está tendo reposição. Mas, como eu comentei no começo do vídeo, né, houve uma previsão aí de chuva a partir do dia 15 para grande parte da região, para todo o estado, na verdade, né, principalmente as regiões que a gente analisa com disponibilidade hídrica agora um pouco mais significativa, então a gente sai de uma condição crítica, né, aqui do vermelho que é desfavorável, crítico, até em alguns lugares severas, e já vai para uma condição, no mínimo, razoável, né? Então, a gente já consegue ter esse respiro, né? Se essa previsão de fato se consolidar. Lembrando que quando a gente faz essa análise aqui, a gente pega a previsão do NOAA, que é o Sistema Americano de Previsão do Tempo. Essa previsão, ela é atualizada diariamente, é uma previsão para 30 dias e apesar de ser uma fonte extremamente confiável, que é o NOAA, ela é passível de erro, né? Como toda previsão. Então, apesar desse boletim, é importante a gente se atentar às previsões diárias, né? Para não apostar numa chuva que tá daqui 15 dias, que a gente sabe que às vezes a probabilidade não é tão alta de acontecer. Mas vamos nos manter otimistas e esperar que essa chuva realmente ocorra. E aí, com a ocorrência dessa chuva, a gente vê as previsões aí da condição de armazenamento de água no solo para o dia 20 também muito boa para praticamente todo o estado. Para o dia 25 de dezembro também, só volta realmente a secar e ficar um pouco mais crítico, né, com a maior parte do estado em condições razoáveis, e aqui essa mancha, né, perto aí da região do noroeste centro, é um pouquinho crítica, né, então a gente já vê que é do centro-sul um pouco mais crítica, mas até o dia 30 condições razoáveis, o que dá aí aproximadamente uns 20 dias de respiro, né, e de condições de armazenamento de água no solo
favoráveis para as culturas. Bom, mas vamos olhar aqui local por local, né? Eu sei que isso é bem interessante. Como a gente sempre faz, a gente sempre olha o acumulado dos últimos 30 dias e a previsão para os próximos 30. Também trazemos informações de temperatura máxima e mínima. Sei que nesse momento não é a informação mais importante, nosso foco vai ser a questão da chuva. Então, a gente vê que aquele pico que tinha na previsão do boletim do ClimaCast passado, ele acabou não ocorrendo. A sensação que dá é que deslocou aí para o dia 15 de dezembro. Então, a expectativa é alta para que essa chuva ocorra, né? Ela é necessária. Então, para São Luís Gonzaga, a gente tem a previsão de acumular no mês de dezembro 101 milímetros, e aí aqui eu trouxe um comparativo com o que é esperado da média histórica. Então, a média histórica para o mês de dezembro é de 169 milímetros. Então, a gente observa que, apesar de ter uma chuva significativa prevista, ainda assim a gente vai ver aí para todos os locais que a tendência é que o mês de dezembro fique abaixo do que é a média histórica, tá? Não necessariamente é ruim o volume que a gente vai observar em dezembro, se de fato ocorrer essa previsão, mas ainda é abaixo, ainda é uma anomalia negativa. Então, para Santa Rosa, a gente vê um acumulado aí de 112 milímetros, com maior acúmulo de chuva, né, focado aí no dia 15, concentrado no dia 15, com alguns outros picos de chuva, acumulando 112 milímetros em relação à média histórica de 166. Para Campo Novo, é muito parecido o cenário, né? Esses 3 picos de chuva, principalmente no dia 15, depois aqui em torno do dia 19, né? 19 de dezembro e depois no dia 23. Mas em relação à média histórica, ainda tem aí uma anomalia negativa, a média histórica de 160 milímetros em relação a 118. Então, aqui a gente pode até dizer que tem em torno de 40 milímetros, 20 milímetros de diferença, de 40 a 20, aí olhando São Luís Gonzaga, Santa Rosa e Campo Novo, de diferença entre a média histórica e a soma de chuva prevista aí para os próximos 30 dias aqui na região do Noroeste. Para Água Santa, a gente vê volumes mais bem distribuídos de chuva, né? A previsão é que realmente tenha a chuva mais significativa ocorrendo no dia 15, mas que ao longo do mês se distribua um pouco melhor esses volumes, então acumulando 122 milímetros em relação a 152 milímetros na média histórica, ou seja, 30 milímetros de diferença. Quando a gente vem para Sarandi, já muda um pouquinho o cenário em relação à Água Santa, então ainda tem uma distribuição melhor de chuvas do que em relação às regiões do Noroeste, mas, de novo, a concentração de chuva fica nessas 3 datas, do dia 15, do dia 19 e do dia 23, totalizando 125 milímetros para os próximos 30 dias, em relação a uma média histórica de 161 milímetros. Quando a gente vem para Não Me Toque, muito parecido com Sarandi, acumulando um volume um pouco menor, de 112 milímetros, em relação a uma série histórica de 153. Então, aí a gente já vê uma diferença um pouco mais significativa, de 40 milímetros entre a média histórica e o previsto acumulado para dezembro, mas sempre presente aqui as datas do dia 15, do dia 19 e do dia 23 para o acúmulo de chuva. E quando a gente vem para Ibirubá, esse volume também diminui um pouco, então a gente sai de 112 antes ali em Não Me Toque, agora é 103 milímetros previstos acumulado, e grande parte desses 103 milímetros, a previsão mostra que talvez aconteça no dia 15 e na sequência no dia 19, e o volume do dia 23 já é menos significativo, e a média histórica seria aqui de 147 milímetros. Então, fechando a região do Planalto, a gente vê uma diferença maior em relação à média histórica, né? Então, ficando entre 30 e 40 milímetros de diferença e uma discrepância significativa entre as regiões, né? Então, a gente vem lá de Água Santa e Sarandi entre 122 e 125 milímetros, chegando até Ibirubá, que a previsão é 103. Então, variando aí 20 milímetros em relação às regiões em si, tá? Quando a gente avança pro Noroeste Centro, a gente vê o mesmo perfil, né? Então, Panambi com chuvas acontecendo distribuídas no volume mais baixo e os picos elevados aí no dia 15,
19 e 23, totalizando 109 milímetros de chuva acumulada e prevista, em relação a uma média histórica de 157, dando uma diferença aproximadamente de 50 milímetros, aí também já chama bastante atenção isso. Quando a gente vem para a Cruz Alta, o volume reduz mais um pouco, então 101 milímetros previstos acumulado, muito parecido, né, a distribuição das chuvas com Panambi, em relação à média histórica de 151 milímetros. Quando a gente vem aqui para Tupanciretã, já tem uma queda significativa no volume de chuvas, então a distribuição de ter chuvas constantes, mesmo que volumes muito pequenos, isso já muda um pouco. A gente já vê algumas janelas aí com nenhum acúmulo de chuva previsto, então isso totalizando 86 milímetros, em relação a média histórica de 144, então a gente já aumenta mais ainda essa diferença aí em milímetros da série histórica com a previsão. E Júlio de Castilhos, para fechar a região noroeste centro, muito parecido com Tupanciretã, então fechando num volume muito próximo aí de 87 milímetros, e a média histórica também muito parecida, né? Para Tupanciretã era 144 milímetros e para Júlio de Castilhos 142, tá? E aí, quando a gente vem finalmente para a região aqui centro-sul, começando com São Cepé, a gente já vê que a média histórica ela reduz. Então, a gente estava ali em médias históricas de 140, 150, aqui a gente já vê um acumulado para o mês de dezembro de 123 milímetros. A soma de chuva prevista para os próximos 30 dias na casa dos 68 milímetros, então também reduziu o que já é esperado aí para a região. E a gente já não observa tão claro aquelas 3 datas com volumes significativos de chuva. Então, aqui olhando para São Cepé, a gente vê que a concentração está no dia 15 e 16 e os outros dias não são tão significativos assim. Para Caçapava do Sul, a mesma configuração, então a soma de chuva sendo em torno de 80 milímetros, a concentração ficando no dia 15 e 16 e uma diferença em relação à média histórica de 116 milímetros, tá? E também janelas de período sem chuva aí, principalmente aqui no começo do mês de dezembro, né? Se a gente olhar aqui o final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, aparentemente a chuva só retorna em torno do dia 7 de dezembro, que dá aí uma janela de uma semana, segundo a previsão, sem nenhuma chuva acumulada. E aí, quando a gente vem para Bagé, a soma melhora um pouquinho, então 100 milímetros tem um pico de chuva um pouco mais significativo aqui no dia 7, que é quando retoma a chuva segundo a previsão, e depois no dia 15 e 16. E em relação à média histórica, que é de 111 milímetros, não é uma diferença tão significativa, apenas 10 milímetros aí de diferença. E por fim, quando a gente vem para Arroio Grande, é bem parecida essa condição de ter uma diferença menor em relação à média histórica. Então, o que dá para a gente observar é que o centro-sul, apesar de chover menos, as chuvas estão mais de acordo com o que se observa na média histórica da região. Então, aqui para Arroio Grande, a gente tem um pico com maior acúmulo de chuvas no dia 16 do que no dia 15. Eu acho que é o único local que a gente não vê um volume significativo acontecendo no dia 15 e no dia 7 também, tá? Então, essas janelas aí de falta de chuva acontecendo ao longo do mês de dezembro, principalmente no começo. O fim sempre trazendo volumes, mesmo que baixos, né? Não tão significativos, mas ocorrendo uma chuva ou outra. Mas esse é o prognóstico aí para os próximos 30 dias. A gente tem que acompanhar, ver se de fato tudo isso vai ocorrer. Amanhã pode ser um novo cenário, né? Vamos ficar de olho, vamos observar a questão da produtividade. A expectativa, assim, é que não seja uma safra tão crítica quanto a do ano passado, né? Mas tudo vai depender se confirmar essas previsões de chuva, tá? A gente sabe que o atraso na semeadura acaba acarretando aí algumas consequências em termos de produtividade, mas o que a gente tem para fazer é continuar otimista, torcer para que essa previsão ocorra e que dezembro seja um mês aí, apesar de abaixo da média histórica, com volumes elevados de chuva, e que os próximos meses também sejam,
tá bom? Muito obrigado, pessoal. E daqui 15 dias nós estamos de volta. Não esqueçam de se inscrever e curtir aí o vídeo para esse vídeo chegar em bastante gente e a gente continuar aí fazendo o ClimaCast. Obrigadão, tchau, tchau.